E aí, tudo certo? Olha, hoje a gente vai falar sobre duas palavras que vivem aparecendo por aí: antiglobalização e desglobalização. Parece a mesma coisa, né? Mas não. E a grande pergunta é: será que o mundo, esse mundo super conectado que a gente conhece, está mesmo se fechando? Sabe aquela ideia de aldeia global? Pois é, a gente ouve isso há décadas. Um mundo todo interligado. Só que de uns tempos pra cá, a coisa mudou. Quem não viu prateleira vazia no mercado ou ouviu falar da falta de carro novo por causa da crise dos chips? Daí fica a dúvida: será que aquela era de integração total acabou? Vamos mergulhar nas forças que estão redesenhando o mapa do mundo. Então vamos por partes. Para começar, vamos falar do primeiro conceito, porque antes de entender o que está acontecendo na economia hoje, é super importante a gente voltar um pouco e sacar os movimentos sociais que, lá atrás, já questionavam para onde a globalização estava nos levando. Essa frase aqui virou o grande lema do Fórum Social Mundial. E o mais interessante é que ela não era um não para um mundo conectado. Muito pelo contrário, era um grito por uma outra globalização, sabe? Uma que fosse mais justa, mais solidária, que não ficasse só na mão dos interesses das gigantescas corporações. Mas afinal, quem fazia parte desses movimentos? Olha, era uma galera bem diversa mesmo. Tinha de tudo. ONGs famosas, sindicatos, movimentos ambientalistas, grupos indígenas. O que unia toda essa gente era uma preocupação em comum. O poder gigantesco das empresas multinacionais estava piorando a desigualdade social e, ao mesmo tempo, destruindo o meio ambiente num ritmo assustador. E foi no finalzinho de 1999 que esse movimento explodiu de vez, sabe? Tomou as ruas de um jeito que o mundo inteiro viu. Milhares e milhares de pessoas foram para Seattle, lá nos Estados Unidos, protestar bem durante uma reunião da Organização Mundial do Comércio. Foi um marco, um verdadeiro ponto de virada na crítica popular contra aquele modelo de globalização. Beleza, agora vira a chave. Se a antiglobalização é esse movimento de pessoas, social e político, a desglobalização é outra coisa. É um processo econômico, estrutural mesmo, que a gente está vivendo com muita força nos últimos anos. Vamos ver como que isso funciona na prática. O ponto central aqui é o seguinte: desglobalização é basicamente dar uma marcha ré na integração mundial. É o processo de fazer os países dependerem menos uns dos outros, seja no comércio, na hora de fabricar as coisas, nas finanças. Percebe a diferença? Não é um protesto na rua, é uma mudança real nas regras do jogo da economia global. E essa comparação aqui mostra bem essa virada. Pensa só, a globalização lá nos anos 90 e 2000 era sobre o quê? Abrir mercados, fortalecer blocos econômicos como a União Europeia. Já a desglobalização é o caminho oposto. Começam a aparecer mais políticas protecionistas, sabe, tarifas, barreiras. Aqueles blocos fortes começam a enfraquecer, o Brexit é o exemplo que todo mundo lembra, e surge essa vontade de trazer as fábricas de volta para casa. Tá, mas o que foi que fez o mundo pisar no freio desse jeito? Por que essa mudança de rota? Bom, não foi uma coisa só. Foi uma sequência de baques de crises globais que mostraram o quão frágil aquele sistema todo interligado realmente era. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começou a tremer lá em 2008, com a crise financeira, que abalou a confiança de todo mundo. Depois, em 2016, veio o Brexit, que foi um sinal de alerta gigante. Mas o golpe de misericórdia veio mesmo com a pandemia e depois com a guerra na Ucrânia. Ali ficou escancarado para governos e empresas que depender de uma peça que vem lá do outro lado do mundo era um risco gigantesco. E com tudo isso acontecendo, o mapa do comércio mundial está sendo totalmente redesenhado. Novas estratégias, novas regras e, claro, novas consequências para todo mundo. Claro que essa história toda tem dois lados. Por um lado, é bom, né? Trazer as fábricas de volta pode gerar mais empregos aqui perto e proteger o país de uma crise que acontece lá fora. Só que tem o outro lado. Produzir aqui perto geralmente é mais caro. E o resultado a gente sente no bolso. O preço de muita coisa pode subir. E tem outro risco. Os países podem acabar cooperando menos para resolver problemas que são de todo mundo. E a cabeça dos empresários mudou completamente. Antes, a lógica era o offshoring. O que é isso? Basicamente, vamos fabricar lá onde é mais barato. Agora, a moda é outra. É o reshoring, ou seja, trazer a fábrica de volta. Ou o onshoring, que é produzir já no país onde o produto vai ser vendido. A meta mudou. Não é mais só o preço baixo. O nome do jogo agora é segurança. É não deixar a fábrica parar por causa de um problema lá longe. E olha, um exemplo que todo mundo sentiu na pele foi a crise dos chips, o tal do Chipageddon.
Quem não se lembra? A produção de carros no mundo inteiro simplesmente travou. Filas enormes para comprar um carro zero. E tudo por quê? Por causa de uma pecinha minúscula, um chip, que era feito a milhares de quilômetros e que, de repente, parou de chegar. Ficou claro ali o perigo que era ter uma produção tão espalhada pelo planeta. E essa mudança não para nas fábricas, não. Ela está chegando no dinheiro também. A gente está vendo um movimento forte de desdolarização. Países importantes como a Rússia e a China estão começando a fazer negócios entre si usando as suas próprias moedas, deixando o dólar de lado. E isso é mais do que uma mudança econômica, é uma reorganização do poder político no tabuleiro mundial. E com tudo isso, a gente chega na grande pergunta, né? Para onde estamos indo? Estamos construindo um mundo com mais muros, mais fechado, mais isolado? Ou será que estamos, na verdade, caminhando para um modelo diferente, com redes mais locais, mais fortes e resilientes? A verdade é que ninguém tem essa resposta ainda. É uma história que está sendo escrita agora. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.